Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre um aspecto da profissão de tradução que é muito interessante, muita gente me pergunta sobre, que é a parte de tradução consecutiva e tradução simultânea, aquela que você tem que estar no palco, ou seja lá onde for, e traduzir junto com a pessoa que está falando, ou traduzir ali por blocos. Vocês vão entender como funciona isso. Eu tive a oportunidade de atuar como um tradutor desse tipo lá no Anime Friends, porque havia muitos cantores, muitos artistas do Japão aqui, e eu performava junto com eles e aproveitava e fazia ali a tradução. Vou contar um pouco dessa experiência para vocês a partir de agora. E se você quiser aprofundar os seus estudos de língua japonesa, sair do lugar, aprender de verdade, eu tenho um curso completo sobre o idioma, baseado em todas essas minhas experiências trabalhando com a língua japonesa e com a cultura pop japonesa. É o Nihongo Premium, o link tá aqui na descrição para você conhecer melhor. Eu sempre tive o sonho de ser tradutor de japonês, sempre gostei muito dessa profissão e eu sempre fui colecionador, né? Esses livros todos que eu tenho aqui, eu tenho eles desde sempre. Eu queria saber o que eles significavam, então eu ficava, né, já contei bastante essa história, eu ficava alugando professores de japonês para ficar ali do meu lado traduzindo. Isso sempre me fascinou muito, ser capaz de traduzir de uma língua para outra. Eu só comecei a traduzir profissionalmente ali depois de 2005, 2006, mais ou menos, foi quando eu comecei a traduzir mangá para valer. Mas antes disso, eu participei da organização do primeiro Anime Friends. E no primeiro Anime Friends veio gente do Japão, veio aqueles cantores, foi o começo da minha carreira de cantor também, então um momento muito importante, né? No primeiro foi em 2003, veio Akira Kushida, veio Hironobu Kageyama e veio Hiroshi Watari, que é um ator de tokusatsu. E aí nessa ocasião, eu fui meio que pela força das circunstâncias, como eu apresentei, a gente tinha um tradutor contratado, tradutor consecutivo, né? Mas eu acabei, em muitos momentos, sendo esse tradutor. Ficava nervoso pra caramba, né? Por Hironobu Kageyama do meu lado, se comunicando, eu tendo que traduzir. Aí você fica, né, perdi uma palavra, o que eu vou fazer se eu não entender? Você fica muito nervoso, mas isso também te traz experiência. No primeiro Anime Friends, como eu disse, tinha lá um tradutor contratado, que era o querido Alberto Suzuki. Ele me dava aula de japonês, e aí calhou de ser na mesma época que a gente ergueu o primeiro Anime Friends, então eu convidei o Alberto para fazer tradução consecutiva. E aí a gente já pode dar uma diferenciada nos termos. Tradução consecutiva é aquela em que a pessoa fala um pouquinho, ela para de falar e você traduz no silêncio, só a sua voz, tá? Já a tradução simultânea é aquela que pouca gente no mundo é capaz de fazer, que não tem pausa. A pessoa não tá junto ali com as pessoas que estão discursando. Geralmente, a convenção é que o tradutor simultâneo ele fique dentro de uma cabine, o público fique com um foninho de ouvido e fique recebendo a tradução em tempo real enquanto algo acontece num palco, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de estar em algumas cabines, eu nunca fiz tradução simultânea, eu não conseguiria, é uma prática que você precisa de um treino específico, é muito difícil mesmo, e eu já tive a chance de ficar numa dessas cabines com tradutores fazendo tradução simultânea português-japonês. E é maluco você vê a pessoa lá dentro, parece que ela vai alçar voo de tão rápido que a pessoa fala, porque ela tem que seguir um ritmo da conversa alheia. Se as pessoas estão falando rápido lá, um fala em português, o outro tá com o fone, entende em japonês, fala em japonês, entende português, e essa pessoa tem que falar nos dois idiomas, tem que traduzir tudo na hora, sem respiro. Isso é tradução simultânea, isso é para poucos. E não é nem tanto, lógico, você tem que ter o conhecimento do japonês, um grande conhecimento de japonês, sim, mas você tem que ter um ótimo conhecimento do português também, você tem que ter uma agilidade mental para conseguir fazer uma tradução rápida. Você não pode ter apego por todos os termos que foram ditos. A prática ela vai te trazer soluções que, né, eu depois conversando com essa profissional, ela fala, não, eu sei que quando o japonês fala tal expressão, é isso, em português é uma palavra. Eu resumo tudo em poucas coisas para o papo fluir. Então essa tradução simultânea, acho incrível, recomendo vocês procurarem vídeos no YouTube de gente fazendo isso, porque vocês vão ficar impressionados. É uma profissão realmente muito, muito, muito legal e bonita de se ver. Dá nervoso de se ver a pessoa fazendo, mas é incrível. Você fica muito, você admira muito quem faz. Eu fiz a consecutiva, que é mais fácil. Você ouve um bloco, você pede para a pessoa parar, você traduz esse bloco. Sempre que eu fiz tradução pública, né, nos eventos e em alguns programas de TV, foi tradução consecutiva, né? Muito no Anime Friends, recebendo os cantores de anime song, recebendo alguns mangakas, já vieram, algum pessoal de produção de anime, que tem lá sua dificuldade, porque, né, o universo, sei lá, de um diretor de animação, existem termos técnicos ligados a esse segmento que você precisa ter uma pré-conversa com a pessoa
pessoa para se educar um pouco sobre aqueles termos para traduzir direitinho. Uma das vezes mais inusitadas que eu tive que fazer a tradução consecutiva foi no programa Altas Horas, com Serginho Groisman, quando ele recebeu o cantor japonês Takao Horiushi, cantor de enka, música tradicional, veio fazer show aqui em São Paulo, e conseguiram uma brecha para ele se apresentar no Altas Horas. Eu tentei achar agora o trecho em que eu traduzo lá para ele, fiquei bastante nervoso, mas infelizmente não encontrei. É um vídeo bem obscuro, né? Faz muitos anos, tá indo para 20 anos, talvez isso. E o Serginho Groisman me chama no palco, e para fazer a tradução aqui para nós, Ricardo Cruz me chama, e fico eu no palco do Altas Horas, naquela arena, traduzindo. Eu lembro que foi engraçado, porque ele falou, mas por que você sabe japonês, né? Você não tem cara de japonês, aquela coisa que eu ouço a vida inteira, né? Você não tem as feições de um japonês, por que você fala japonês? Aí fez uma gracinha e tal, e fiz uma tradução ali rapidinha do papo entre ele e o cantor japonês. Essa foi a vez mais inusitada que eu tive que fazer esse tipo de tradução. Já aconteceu também comigo situações constrangedoras até, que me contrataram para um evento, isso fora do circuito anime, né? Eu lembro muito de um evento de games que aconteceu isso. Me contrataram para ser um tradutor consecutivo, as pessoas às vezes não entendem a diferença. E me exigiram lá na hora a tradução simultânea. E aí ferrou. E teve até um abuso, assim, que a pessoa queria que eu também traduzisse texto, né? Eu já conto essa parte, mas eles quiseram que eu fosse um tradutor simultâneo, queriam que eu ficasse traduzindo ao mesmo tempo, sem pausa, como se fosse uma dublagem em português do que os japoneses estavam falando. Era um universo de games, um universo que também não tenho muita intimidade. Se fosse um universo de anime tokusatsu, até arrisco, mas o universo dos games não dava muito para fazer isso, aí eu tive que falar para as pessoas, olha, eu não sou um tradutor simultâneo, eu faço tradução consecutiva, a pessoa tem que falar um pouco, eu vou pensar e aí eu vou traduzir. Eu não consigo fazer essa tradução dublagem, essa tradução simultaneamente. Aí ficou meio que um climão. E além disso tudo, eles queriam, depois me deram um registro em vídeo de uma palestra de mais de 1 hora. Então para amanhã você pode me entregar a versão em texto também em português? Então assim, eu falei, não posso te entregar a versão em texto de hoje para amanhã de uma palestra de 1 hora e tanto, não daria acho que nem tempo, nem se eu madrugasse, e não era para isso que eu estava sendo contratado. Então tô contando um caso da minha vida profissional que ilustra às vezes como as pessoas elas têm uma ideia errada na cabeça, né, do que é um tradutor que vai te escrever um texto, que vai fazer um texto por lauda, o jeito de cobrar é diferente, que vai cobrar por lauda, por volume de texto, um tradutor que vai fazer uma tradução simultânea, vai falar junto com aquelas pessoas, precisa ser um tradutor especializado e treinado para isso, e o tradutor que faz tradução consecutiva, né? A pessoa fala um pouquinho e você traduz. É nessa que eu sou especializado, é nessa que eu acabei me especializando por conta dos eventos que acontecem aqui, e é sempre muito divertido, é sempre muito legal poder fazer essa ponte, né? Comunicar o que os japoneses querem dizer para o público em português. E uma das características que eu acho que faz uma boa tradução consecutiva, né, falando da que eu faço, é você transmitir com a mesma emoção aquilo que está sendo dito. Eu acho que um grande erro que acontece com muitos tradutores é ser um tom muito monotônico e uma escolha de palavras às vezes muito técnica, às vezes querer fazer uma tradução não deixando nada de fora. Então às vezes o japonês está falando algo num tom mais emotivo, querendo criar uma emoção no público, e o tradutor acaba matando essa emoção, fazendo uma tradução muito para baixo, com frases muito mal construídas dentro da intenção original. Quando eu faço a minha tradução, eu procuro, primeiro de tudo, mais do que cada palavra que compõe a frase, eu procuro entender qual que é a intenção, o que ele quer causar com aquela frase. Eu já peguei, por exemplo, o cantor Takayuki Miyauchi revelando a doença que ele estava passando, né? Revelando as dificuldades que ele estava vivendo na carreira. Então, ali é um tom mais solene, aí você fala buscando a empatia do público, dos fãs dele, ou cantores contando coisas engraçadas pra caramba dentro de um humor japonês, porque eles estão falando em japonês. O humor japonês é totalmente diferente do humor brasileiro. Talvez seja a maior dificuldade pra fazer, né? Também. Então, na hora você tem que fazer o brasileiro dar risada também. Nem sempre, se eu fizer uma tradução literal, o brasileiro não vai entender, não vai achar graça. Então você tem que adaptar ao mesmo tempo para gerar essa comunicação entre as partes, né? Para o japonês que tá falando ser entendido, e se a pessoa tiver que chorar, ela chora, se tiver que rir, né? Então tem que ter um tom
na hora de você traduzir e não simplesmente colocar uma palavra atrás da outra. Bom, é isso, espero ter elucidado um pouco mais sobre essa profissão do tradutor consecutivo e as diferenças com as outras modalidades. Eu sei que isso é um assunto que fascina muita gente. Dá para aprender japonês e devagarinho ir se especializando em tradução para algum desses lados. E é isso aí. E se você quer aprofundar o seu japonês, começar a dar um primeiro passo, se divertindo, aprender o idioma do jeito certo, eu construí, baseado nessas todas essas experiências de minha vida com a língua japonesa, minha vida inteira eu faço isso, eu criei um curso chamado Nihongo Premium, que você pode conhecer em mais detalhes no link que eu deixei aqui na descrição. Valeu, se inscreve no canal, deixa aqui seus comentários, suas visões, até algum caos envolvendo tradução. Você também é tradutor, tradutora, conta aqui pra gente e até o próximo vídeo. Já, né?